Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do podcast da Verô, um espaço dedicado às conversas com a alma, ao bem-estar, à descoberta do nosso eu interior. Eu sou Verô e hoje eu vou falar com vocês sobre um tema muito gostoso, um tema que eu adoro, que eu me apaixonei, que é a meditação e o Mindfulness. Gente, eu falei a palavra errada, eu treinei essa palavra para falar certinho. A Mônica me ensinou a pronunciar e saiu errada. Se você não estiver com a atenção plena, concentração no momento presente, vai falar errado. E hoje, para falar sobre esse tema, eu tenho a honra de receber Mônica Freire. A Mônica, que é uma especialista em meditação e mindfulness. Quase. Ai, que já se dedica aí há mais de 25 anos trabalhando no campo da saúde integral. A Mônica, que é especialista em meditação, mindfulness, yoga, tai chi, nossa, muita coisa boa. E ela é fundadora do espaço Viva Saúde Integral aqui em Goiânia. E hoje a Mônica vai compartilhar conosco insights valiosos, vai trazer dicas, práticas para a gente desmistificar, né, a meditação. Eu sou uma apaixonada, me apaixonei pela meditação, então eu adoro. E é um tema que é necessário e urgente falar sobre ele, as pessoas despertarem, abrirem a mente para esse assunto, né? Tão importante. E ao final, a gente preparou uma surpresa para vocês, então se eu fosse você, não saía daí, fica aqui comigo até o final, tá bom? E Mônica, primeiramente, já te agradeci, mas agradecer aqui em público por você ter aceito o carinho, desde o início, muito atenciosa comigo, então muito obrigada por estar aqui conosco. E eu quero saber de você, Mônica, onde começa a sua história? Como a sua história te moldou para você chegar aqui, nesse exato momento, sendo a Mônica Freire, essa buscadora de si, que eu vi lá, que você se declara uma buscadora de si, né? Então, estou super feliz, né, de ter sido convidado pela Verô para vir aqui falar um pouquinho sobre esse trabalho tão precioso, né, que eu acho que é isso, a gente olhar para a gente, poder se conhecer, poder ser pessoas melhores, né? Então, a gente, quando tem essa percepção de que eu posso melhorar a cada dia, né? Eu acho que quanto mais eu melhoro, mais o mundo vai melhorar. Então, assim, não adianta eu querer que o mundo melhore se eu não melhoro, Sim. né? Então, assim, existem várias ferramentas hoje em dia, né? E eu sou uma buscadora, então. Eu sou profissional de educação física e eu, então, sempre busquei muito através do corpo me conectar comigo, né? Então, eu tive academia, e durante esse tempo, eu observava que os meus alunos, eles não melhoravam a nível emocional e mental. E aquilo ali, né, eu comecei, então, nessa época, já a praticar o Tai Chi Chuan. E com o Tai Chi Chuan, eu me equilibrei muito. Por quê? Porque eu sou uma pessoa muito agitada, né? Nós lá em casa somos muito agitados, muito barulhentos, né? Cheio de muita energia. Então, assim, eu hoje seria diagnosticada como um TDAH, porque eu não conseguia parar. Então, era aquela coisa, né? Nossa, muita energia demais, não concentra, a mente voa e tal. Mas, enfim, eu fui levando os meus anos escolares assim. E quando eu conheci o Tai Chi Chuan, eu falei, nossa, que coisa, eu comecei a ficar mais atenta, porque na verdade, uma meditação em movimento. Porque então, é uma meditação em movimento. Então, com ele, eu começava a perceber, né, assim, como é que eu funcionava, né? Então, em vez de eu reagir, eu agia com mais atenção, eu comecei a ter mais foco. Então, nessa época, eu comecei a perceber melhoras em mim através dessa prática. Sim. E depois eu comecei, então, esse meu caminho pelo Tai Chi Chuan, que é uma prática, né, que vem do Oriente. Sim. Então, aqui, isso foi há muitos anos atrás, em 86, 88, 86, 88. E aí eu comecei a praticar e
comecei a gostar muito, né? E aí meus pais, nossa, a Mônica tá diferente. E eu diminuí a minha agitação, né? Então, assim, aquele desejo ilimitado de sair, de festa, de tudo, né? Então era aquela agitação que a gente conhece hoje muito. É, muito. Eu quero mais, eu quero algo, eu quero Aham. algo. E o algo acha que tá fora, mas estava dentro. Tava dentro, E aí eu comecei, né? Então, essa minha busca. E eu hoje, né, eu tenho. Você perguntou de onde que eu sou? Eu sou de Goiânia, eu nunca saí do setor sul. É daqui, eu também sou daqui. Adoro nossa cidade. E desde sempre eu me interessei por isso, né? Então, assim, aí eu comecei essa minha busca, comecei a fazer alguns cursos, a conhecer e praticando sempre, né? Porque a prática, ela é, como a gente fala, a prática que leva à perfeição, Sim, né? né? Para a gente poder se conhecer. Então, como eu sou muito do movimento, da prática, depois eu fiz a formação de yoga, então tudo isso bem relacionado com Sim. o Oriente. E eu comecei a perceber, comecei a trabalhar com os chakras e atendia também, né? Porque eu também sou terapeuta. E, enfim, aí esse caminho foi se construindo Nossa, que devagar. E quando o Espaço Viva tem 15 anos, né? Eu dava aula, assim, de yoga em condomínios, Sim, dava aula no quintal da minha casa. E eu resolvi que eu precisava ter um espaço mais estruturado. E aí eu comecei, então, eu montei o espaço, continuei dando aula. E hoje eu tenho alguns parceiros, né, que trabalham lá também, todos com práticas de autoconhecimento. E eu conheci, na verdade, a prática, a gente já pode falar? Pode. Do mindfulness. Mindfulness. Pois é, pelo amor de Deus, que palavra é essa? Que eu fiquei treinando. Gente, eu vou errar essa palavra. Não, aí já lembrei logo, né? Bom, atenção plena, concentração, mindfulness. Isso, Ó, a gente... mindfulness eu conheci num retiro de yoga, né? Então, na verdade, eu tinha uma aluna que fazia Tai Chi Chuan comigo e ela me convidou para fazer um retiro com uma irmã que eu, né, assim, uma irmã, né, que é da Igreja Católica, e eu não sabia, eu falei, nossa, eu não sabia que existia a prática da meditação. E eu conheci o mindfulness através dessa irmã, que é a irmã Rita, né, que foi minha orientadora há muitos anos, ela que realmente me conduziu nessa prática mesmo. E aí, quando eu fiz o retiro, eu falei, gente, é isso que os ocidentais precisam para aprender a meditar. Uma didática. E aí eu falei, isso aqui, eu fiquei apaixonada. Só que eu não sabia que era o mindfulness. Eu não sabia. E aí eu continuei, acompanhei, fizemos muito retiro juntas, até que eu fui fazer um retiro, uma imersão, né, lá no Instituto Visão Futuro, e a doutora Susan Andrews, que é uma monja, falou. Aí uma amiga minha que estava comigo, ela falou assim, Mônica, isso é o que, foi em 2015, é isso aí que é o canal agora. E só tem uma pessoa em Brasília que é instrutora. Vamos levar para o Espaço Vivo? Eu falei, uai, então vamos levar para o Espaço Vivo. Aí, quando eu fiz o programa, porque é um programa, né? É um protocolo, é um protocolo internacional. Aí eu falei, uai, mesma coisa que a irmã Rita ensinou. Todo o passo a passo, só que eu não sabia. E aí eu fiquei encantada. Eu conversei com ela, ela falou assim, sim, é mindfulness, só que está chegando no Brasil. E aí mas você é exatamente isso. Você vai ter faz a especialização em São Paulo, porque é caro, né, ainda. E você vai porque é isso aí que as pessoas precisam. Precisam aprender a estar atentos. Não é viajar, não é ficar zen, não é sair do corpo, não é nada disso. É estar presente, porque a mente ela vai descansar no momento presente. A mente, então, ela descansa quando a gente está atento, né? Porque a nossa mente, ela produz pensamento aqui o tempo inteiro. Mas se você não perceber e deixar sua mente ir, você devaga, você... E aí eu comecei
a estudar, e aí eu comecei, então, a ver, foi o maior diferencial da minha vida, porque eu vim de práticas orientais, que eu sou super grata, né? Então, eu falo assim, eu sou super grata. Porém, elas não se adaptam ao nosso modo ocidental de ser. Agitados, Tem uma questão corridos, cultural aí que cultural. precisava ser adaptada, né? E aí Olha só. falei, é exatamente isso. Então, é uma prática para os ocidentais. Certo. Né? Ô, Mônica, e eu estou ouvindo você falar e me conta qual que é a ciência por trás do silêncio, por trás desse aquietar a mente. Afinal de contas, por que meditar? Bom, por que meditar? Pela urgência que nós temos, né? Porque a nossa mente, ela é uma mente que nós ocidentais aprendemos a fazer o tempo inteiro. Eu preciso fazer, eu acordo, eu preciso fazer, escovar o dente, eu preciso tomar café, eu preciso fazer. E a mente fazedora, ela nos tira daquela mente de ser, do saborear, do estar degustando a vida. E a vida, ela acontece muitas vezes enquanto a gente está pensando em outra coisa ou fazendo outra coisa. Então, essa a urgência, porque a nossa mente é como se ela tivesse... Ela precisa descansar como o nosso corpo precisa descansar. Então, muitas vezes a gente acha que a gente deita, fecha o olho e dorme. Mas a mente... Tá ela funcionando, não descansa. né? Não descansa. Então, a nossa intenção é ensinar a nossa mente a descansar. Porque tudo precisa de descanso. A gente vê o dia e a noite, as estações do ano. Então, tem a subida e a descida. E aí a mente, ela precisa ser restaurada. E se eu não faço esse movimento de descansar a mente, né, para que ela seja restaurada, como você está trazendo aqui, eu acabo tendo um impacto significativo nas nossas vidas. Aumenta a insônia, a ansiedade, pressão alta. Então, são muitas as depressões que hoje a gente vê, né, numa escalada assim gigantesca, mas assim, o nível de ansiedade que eu recebo é fora de série. Você tem tratado muito? Muitas pessoas muito novas. Novas, né? jovens. Bem jovens. Né? Então, é muito preocupante. Né? É muita gente. No meu último programa, metade foi de burnout. Então, assim, uma das participantes parou até... Ela parou de falar. Ela voltou a falar. Né? Olha que importante. Então, assim, né? é muito importante. Então, assim, porque realmente... a pessoa, ela quer fazer o melhor dela, ela quer dar o melhor dela. E a gente não entende que as pausas são extremamente preciosas, né? A gente tem um sistema no nosso cérebro, né? Que quando a gente faz as pausas, faz o movimento consciente, percebe, a gente estimula esse sistema de tipo um freio, para que você possa, em vez de reagir, agir com mais clareza, né? Mais lucidez. Então, o mindfulness é muito isso, é lucidez, é foco, é clareza. Mas, ao mesmo tempo, é aquela sabedoria de estou aqui presente nesse lugar, nesse momento. Então, esse é um silêncio. Esse é um silêncio, porque o silêncio, a mente, ela não para de produzir pensamentos. Então, de 8 em 8 segundos tem pensamento. Então, não tem silêncio. Mas a gente tem que redirecionar a mente para o que é importante. Uma coisa é calar, né? Outra coisa é silenciar. É muito diferente, né? Você vê pessoas que são caladas, que a mente é muito agitada. Elas não param de pensar. E, na maioria, pensamentos catastróficos, né? Pois é. Ô, Mônica, a gente está falando em meditação e mindfulness. Pronto. Ó, pronto. Atenção, você, Verô. Gente, que palavra esquisita é essa? E assim, existem vários tipos de meditação. Ótima pergunta. Excelente. Qualquer pessoa pode meditar? Qualquer pessoa deve meditar. É um caso, né, assim, de saúde pública mesmo, a meditação, né? Nós estamos entrando num ciclo, assim, ainda mais com a inteligência artificial tão avançada, né? A gente vê que os estímulos aumentaram. Como eu tinha te falado, em 2019,
eles comprovaram que a capacidade da gente, do ser humano, ficar atento é menor do que, sabe aqueles peixinhos dourados que ficam no aquário, assim, atento? A nossa é menor que eles. Então, assim, nosso pensamento, né, se desloca muito. Existem vários tipos de meditação, como existem vários tipos de atividade física. Então, você olha lá para um atleta, né? Nós estamos na Olimpíada, a gente olha o corpo de uma ginasta, é diferente de um judoca, de um corredor. A meditação, centenas de tipos de meditação. Cada meditação trabalha uma área específica e também tem algumas intenções específicas. O mindfulness, ou atenção plena, ele trabalha numa região do lobo frontal esquerdo que é relacionado muito com atenção, com foco, com lucidez, com clareza, né? Então, assim, ele busca voltar para a sua experiência direta e essa percepção. O que está acontecendo comigo? De uma forma, onde que a minha mente está indo? Que sensação eu sinto? O que eu estou vivendo? Então, assim, a sua experiência é direta. Existem meditações da luz, existem meditações mântricas, existem meditações da compaixão, que eu também, né, eu também facilito esse programa de meditação da compaixão. Então, existem vários tipos de meditação. Então, é a mesma coisa. Eu olho o corpo de um ginasta, é diferente. Qual que é... Então, assim, quando você vai conversar com uma pessoa, você medita? Medito. Mas será que nós estamos falando da mesma meditação? Né? Porque muitas vezes, assim, eu já vi meditações que a pessoa... por isso que o povo fala assim, vai ficar zen, não dou conta de meditar, vou sair do corpo, vou... Não tem nada a ver. Depende da meditação. Tá bom? Todas têm seus benefícios, igual atividade física. Sim. Só que trabalham em regiões diferentes do nosso cérebro. Né? Eu falei para você que eu sou apaixonada pela meditação, e assim, na verdade eu sempre fui, mas eu tenho um marco na minha vida, que eu acho que foi um marco na vida de muita gente, que foi a pandemia, né? A pandemia, ela deixou um marco aí na vida de muita gente. E assim, eu sempre trabalhei fora, Mônica, então foi o momento em que eu fui para casa. Eu tive mais tempo por estar trabalhando em casa, e aí falei, bom, agora eu vou me dedicar realmente, e comecei em casa mesmo, né? Então eu tinha muita dificuldade, e eu vou trazer minha experiência aqui para te perguntar se isso é um erro comum. Quando eu comecei a meditar, eu achava que tinha que acontecer alguma coisa de extraordinário comigo. Eu vou ficar zen, eu vou sair do meu corpo, vai acontecer alguma coisa de extraordinário para eu ter certeza que eu estou fazendo a meditação da forma correta, né? E eu demorei muito a chegar na compreensão de que o fato de eu estar ali naquele momento já era uma coisa extraordinária, né? O fato de eu conscientemente, deliberadamente falar assim, vou investir em passar mais tempo comigo. Eu gosto de falar que eu converso com a minha alma. Fiz várias terapias holísticas, numa delas chamada Leitura dos Registros Acásticos. Eu acessei, eu conversei com a minha alma, e desde então eu não parei mais de conversar com a minha alma, e eu faço isso através da meditação. Eu gosto de entrar em estado meditativo para acessar a minha alma e conversar, como a gente está conversando aqui. Mas eu demorei a entender que o fato de eu estar ali naquele momento, né, olha, conscientemente, deliberadamente, eu decidi estar aqui nesse momento, ainda que eu não sei nem se eu estou fazendo certo ou errado, não, mas eu estou aqui. Então, esse momento por si só já é algo extraordinário, né? Demorei a chegar nessa situação. Isso é um erro comum das pessoas, porque às vezes eu tenho conversado com muitas pessoas e às vezes surge, eu vejo esse tipo de fala, né? Assim, não, eu não consigo silenciar a minha mente, eu não consigo esvaziar a minha mente. Ou eu até tento, mas eu nem fico zen. Falo, olha, mas não é bem por aí, isso é um erro comum. Então, foi muito interessante você ter trazido, né, essa sua percepção, porque a maioria das pessoas, todo ser humano, né, quer ficar bem, quer ser feliz, quer, né, ter esse desejo de bem-estar, né, que a gente tem, todos nós, seres humanos, temos isso. Então, a meditação, ela vem muito... os frutos da meditação a gente vai colher ao longo do tempo. Mas ela, assim, você às vezes... no programa a gente faz muito isso, né?
Então, assim, porque existem várias práticas psicoeducativas, e aí uma delas é essa. Ai, hoje tá tudo tranquilo, eu não preciso fazer nada, tô em casa super tranquila, meu lugarzinho de meditação, hoje minha meditação vai ser um espetáculo. Olha bem, o desejo, a meditação vai ser um espetáculo. A expectativa, né? Respirou, colocou, né? Porque assim, a postura, né? Eu sou muito cuidadosa com a postura. Então, o mindfulness traz muito isso, né? Como eu sou educadora somática, então assim, uma das coisas que mais atrapalha a gente entrar no estado meditativo são dores no corpo e os pensamentos. Então, a gente aprende a lidar com essas duas questões mais difíceis. Porque às vezes você vai sentar, suas costas doem, seu joelho dói, seu quadril dói. Aí você fica, ai meu Deus, isso assim, aí eu vou mudar de... A meditação já foi... a inquietação faz parte também. Por isso que a gente tem que... não, olha, primeiro eu vou flexibilizar um pouquinho o meu corpo, melhorar minha mobilidade. Então, assim, eu trabalho muito com essas práticas meditativas em movimento. E aí a gente senta e ali você escolhe a sua âncora, né? A gente sempre fala âncora na prática do mindfulness. A sua meditação hoje vai ser na respiração ou nas sensações. E aí, de repente, você tá lá, e aí vem aquela lembrança que você nem lembra, né? Você, meu Deus, o que tá vindo na minha mente isso aqui agora? Aí você volta, aí você fala, não, aqui tá tudo certo. E aí você fica naquela luta, porque você não imagina. O que é isso que tá aparecendo na minha cabeça agora? Aí você começa a luta interna. E aí a meditação é exatamente, eu percebo e deixo passar. Então, a gente tem um exercício, né, no programa que é o oi, obrigado e tchau. A gente aprende isso. Então, eu percebi o que chegou, eu acolhi, tá tudo certo. Mas agora, eu volto para a âncora. Sim. Sem ficar com raiva, né? Mas isso é com o tempo. Então, assim, muitas pessoas acham que, não, vou sair super tranquila, super zen. E não, é o que tem que ser. A vida é como ela é, né? Por isso que a gente fala, a meditação, ela faz com que você desenvolva uma atitude de coragem e aceitação com a impermanência da vida, porque a impermanência está sempre aí, né? Então, a gente diminui o nosso sofrimento com a meditação. Então, uma das minhas buscas foi para que eu aliviasse o meu sofrimento. Qual que era o meu sofrimento na época? Ansiedade, agitação, desejo de alguma coisa para me satisfazer. E aí a meditação, ela te nutre aos pouquinhos, né? Mesmo que você perceba ali, inquietação. O que eu tenho que fazer agora? Então, o barulho, ele vai estar aqui sempre. Né? Ele não vai sair. Agora, onde você redireciona a sua mente, que é o que a gente aprende. É o que a gente aprende, né? Mônica, você está trazendo uma questão aí que eu até anotei aqui, de uma experiência minha mesma, mas eu queria falar para você, anotei assim, ó. Se nós estamos lidando com uma dor emocional ou física, a ideia da meditação não é fazer com que isso vá embora imediatamente. Na verdade, é abrir um sorriso de boas-vindas para essa experiência que é real, né? E buscar maneiras novas e criativas de lidar com essas situações. Então, na verdade, tem a ver com uma relação sábia com as experiências que a vida nos apresenta, né? E até coloquei aqui que eu queria citar a respeito de uma... Nossa, o tempo tá tão seco, né? A gente fica com a garganta seca. Demais, muito seco. Que eu, preparando aqui para conversar com você nesse momento, me lembrei de uma situação, um certo ponto da minha vida em que me levou ao desespero. E o desespero, ele maltrata a gente. E assim, eu só consegui sair da situação de desespero quando eu realmente parei, respirei. Tá bom. O que é que você tá querendo me dizer? E acolhi, que é isso que você tá fazendo, tá trazendo aqui para nós, né? Quando eu acolhi, eu tive clareza do que eu deveria fazer. Sair daquela condição de ansiedade, já buscando coisas lá do futuro, temendo coisas que a gente nem sabe se vai acontecer, né? Para ter mais clareza e leveza para lidar com a situação. De fato que a situação se resolveu depois e ficou um aprendizado, né? Mas é muito isso, né? É exatamente isso. O mindfulness redireciono a mente para o que está acontecendo comigo aqui, nesse momento. Na vida, a gente tem situações de alegria, de tristeza, de desespero, mas tudo passa.
Então, a pessoa quando ela é muito, tem essa mente muito focada no futuro, ela tem uma ansiedade exagerada, porque a gente não Uhum. tem controle nem daqui um segundo. Sim. E Quem quem fica dirá? muito no passado, muita depressão e melancolia. Né? Então, perceber que nós temos padrões mentais, né? Então, Uhum. assim, durante o programa de Mindfulness, a gente vê muito isso também. Tem uma sessão que a gente fala muito sobre como é que a minha mente funciona. Lógico que tem a ver com sua criação, com seus Sim. padrões e tudo, Uhum. mas você começa a perceber como é que a minha mente funciona. E eu quero que ela fique desse jeito, Uhum. ou eu posso redirecionar ela. Ah, eu estou aqui na sala com a Verô, aqui tem um quadro assim, a roupa dela é verde. E aí a minha mente já começa. Ai, mas vai acontecer isso. Ai, mas vai acontecer isso. Você Uhum. fala, não, mas agora aí eu uso os meus sentidos e volto. É bem Porque isso. assim, tudo certo. A gente tem tristeza? Tem. É difícil passar por dor, né? Igual você falou assim, é uma situação desesperadora. A gente volta e a gente percebe, a gente é como acolher, né? Onde é que o desespero bate em mim? É na garganta? É no peito? É na minha mão que fecha? Né? Então, assim, como é que eu percebo ela no meu físico mesmo, né? Então, eu trago. Então, é aquele freio, né? Aquela pausa que eu te falei lá no sistema Uhum. de freio do cérebro, e aí aquilo ali me traz clareza para lidar com a situação sem desesperar. Porque senão eu Aham. misturo naquela situação que são pensamentos, que na Sim. verdade não é a situação em si. A emoção, ela não dura mais também de 3, 4 minutos, mas são os pensamentos relacionados com aquela emoção. Com aquela emoção. Vai Né? reverberando, né? Vai, então assim, o mindfulness eu percebo, então a gente desenvolve a metacognição. O que é? Eu penso, mas isso aí eu distancio, eu me distancio. Aham. Isso aí é uma produção da minha mente. Isso aqui é, né, o coração bate e pulsa o sangue. Os pulmões, o ar. A mente produz pensamentos. Aham. Então, tudo isso é uma produção da Mas, mente. Mônica, isso é um exercício que ele tem que ser diário, né? Porque eu tô lembrando aqui. É. É assim, ó, se a gente está numa situação que é boa, isso é a minha mente, tá? Uhum. Que eu acho que pode ser de outros aí também. Então, se a gente está numa situação que é boa, a mente vai falar assim: ah, mas essa situação não vai durar a vida toda. E aí, se eu tô numa situação desesperadora, essa mesma mente vai falar assim: não, isso vai durar para sempre. É. Não é? E é bem isso, né? O pensamento começa a reverberar e a gente nunca. As histórias, As né? histórias de Porque vida, a né? nossa mente, ela vai criando histórias. Então, a nossa mente, ela tá aqui o tempo inteiro. Vai criando enredos, né? É, Ali. e aí ela uma gera outra, e você vai Uhum. indo. E às vezes você vive naquele mundo que a sua mente criou, que você nem sabe se vai acontecer, né? E aí É, e a maioria são pensamentos catastróficos que a gente fala, a gente tem aquele problema. E aí a gente tem a criação das catástrofes que a mente criou. Eu tenho uhum. um medo, que é um medo real, né? Então, o medo que eu tenho de viajar de avião. Ah, eu tenho esse medo. Mas se o avião cair, se eu ficar com falta de ar, se eu desmaiar, isso é o quê? É o pensamento, Uhum. né, da minha mente, que isso aí eu não sei se vai acontecer ou não. Uhum. E a prática é exatamente isso. Eu redireciono a minha mente para o que realmente é importante para mim e geralmente aonde que eu tô. E eu uso sempre os meus sentidos, Uhum. né? Eu sempre uso os meus sentidos. E a gente pode até fazer uma prática pequenininha agora. Vamos lá, diga lá. Vamos fazer, adoro. Então, a gente pode observar aqui nessa sala as cores da parede, o Uhum. chão, formato de alguns objetos, a cor. Tem algum som? Pode ser som do seu corpo, som do ambiente. Tem algum cheiro? Como é que tá o seu corpo agora? Onde é que seu bumbum tá tocando? E as suas costas? Você sente os pés, se eles estão no chão, se eles estão dentro do sapato. E assim
a gente percebe que a gente ocupa um espaço dentro desta sala que nós estamos, que tem som, que tem cheiro, que tem cores, que tem objetos. E a gente, então, isso é a pausa atencional antes de uma reunião, antes de uma prova. Então, a gente faz isso que a gente fala os 3 passos. Sim. Então, eu trabalho num colégio com ensino médio e é uma das coisas Olha. que eu ensino muito, é isso. Gente, vamos chegar? Vamos aterrissar? Porque a gente tem que aterrissar, porque a mente tá lá em outro lugar e o corpo tá aqui. Aí, às vezes, você passa no mesmo lugar, você nem percebeu a cor, os objetos, nada. Você entra tão no automático. Então, assim, sair do piloto automático faz toda a diferença. Primeiro, externo, e depois você começa a perceber, nossa, como é que tá a minha mente? Né? E aí, quando você faz isso, o que você percebeu? Percebeu alguma diferença, Verô? Percebe, não é? Percebe, a gente percebe. Tô mais centrada aqui. Isso. Nem que seja por 1 minutinho, mas eu fiquei mais centrada aqui, observando, né? E a gente faz isso sempre. Para quê? Pra gente voltar. Porque a gente começa... Aí a gente começa a falar e a nossa mente também começa a criar. E aí isso cansa. Por isso que eu falei, a prática, ela traz a gente pra cá. E isso acalma a mente. A mente descansa, então ela fica muito mais produtiva. Aí a pessoa fala assim, nossa, não tem tempo de jeito, não tem tanta coisa para eu fazer. Eu falei, então faz assim, medita 10 minutos antes de começar o dia e veja como é que seu dia vai render. E rende o triplo, né? Pois é, eu até ia te perguntar aqui também, assim, que dicas você tem para deixar aqui para nós, para pessoas que tá sempre muito ocupadas, são pessoas, né, assim, o tempo tá sempre ocupado, são muito exigentes até com elas mesmas, e, ai, não, eu não tenho tempo para meditar. Como é que a gente pode fazer com que essas pessoas, né, se despertem para falar, não, então eu vou começar a meditar? Que dicas você pode deixar aqui, assim, de como que a gente pode incluir, nem que seja uma prática igual você está trazendo aqui, matinal, né? Eu tenho meu horário, eu gosto de meditar antes de dormir, mas não na hora que eu já estou com muito sono, porque aí eu não medito, eu durmo. Então, mas é sempre à noite, quando eu tomei meu banho, descansei. Mas durante o dia também, vez ou outra, eu faço essa pausa intencional aí, né? Atencional e intencional também, porque, né? É uma intenção, uma né? intenção mesmo, né? Não, vou dar uma paradinha aqui para... E às vezes a gente faz até intenção para o nosso dia, né? Porque você já prepara. Então, assim, faz parte da rotina. A gente tem que começar a abrir a agenda e colocar naquele horário, eu vou cuidar de estar na minha companhia. Então, eu sempre falo muito isso, né? Estar na minha companhia, que eu possa cultivar, fazer bem a mim mesma. Né? Porque fazer bem a mim mesma é isso, é não ter que fazer. Lembra da que eu te falei? Eu tenho que fazer, mas eu sempre tenho que fazer algo fora. E aí, na hora que eu falo, não, eu só vou ficar aqui. Eu vou perceber onde que tá meu bumbum, onde que tá meu pé, como é que tá a posição da minha mão. E assim eu vou me conectando com esse momento do jeito que eu tô. A minha respiração tá curta, tá longa. E aí eu vou me conectando com essas camadas internas, né? Eu começo aqui e vou entrando. E aí eu começo, então, a me preparar para de novo sair. O que nós fizemos? Nós fizemos isso externo, entramos e depois a gente abriu, né? E abrimos com outra qualidade de atenção. Sim. Então, a minha sugestão, eu tenho até uma psiquiatra, psicanalista, que ela vai sempre nos meus retiros, e aí eu acho tão engraçadinho, porque ela ensina, ela de 1 em 1 hora, ela coloca o despertador. No despertador, ela para e ela faz 1 minuto de respiração. Então, assim, olha bem, né? Então, é bem legal. Então, eu achei legal isso. Porque eu falei, que legal, Val. Aí ela falou, não, isso é para me lembrar. Porque a gente tava no retiro, eu falei, o que é? Toda vez. Ela falou, não, isso é para lembrar, porque no consultório a gente vai fazendo, né, no trabalho, então eu já sei. É a hora de eu parar e 1 minuto me conectar, né, estar comigo, para que eu possa estar com o outro, para que eu possa fazer tudo que eu tenho que fazer
com mais, né, dinamismo, com mais clareza. Ah, que bom. Mônica, eu falei com você que eu estava assistindo uma entrevista do médico, né, o John Kabat-Zinn. E ele fala lá, né, que ele trouxe uma frase que eu achei interessante. Ele falou assim: uma mente vagueando é uma mente infeliz. Isso. Então, nós podemos dizer que a atenção plena, a concentração aqui no momento presente, ela tem a ver com felicidade. As pessoas mais felizes do mundo são as pessoas que estão presentes no que elas estão fazendo. Então, isso são estudos mesmo. A gente hoje tem da Universidade de Oxford muito isso, do homem mais feliz do mundo também, que ele traz, né? Então, assim, as pessoas... Porque tudo no Mindfulness hoje, eles falam muito... porque a gente tem tudo comprovado cientificamente. Que John Kabat-Zinn, ele veio do Oriente, depois de um longo retiro, e ele quis trazer, na década de 70, né, para a população dos Estados Unidos, esses benefícios da meditação. Só que ele ocidentalizou. E aí ele fez esse protocolo, que é o protocolo que, né, eu sigo, que é esse protocolo do John Kabat-Zinn. Então, ele ensina a gente o passo a passo para que a gente possa realmente aprender a estar com a gente. Porque não é só sentar, não é só ficar, porque a mente, ela vagueia. A mente, as nossas mentes, elas divagam o tempo todo. E aí a gente tem que aprender técnicas e ferramentas para a gente redirecionar para onde a gente quer levar. E a prática faz com que a gente vá ficando cada vez melhor em voltar. Pá, né? Como eu falei, nossa, eu era uma pessoa totalmente assim. Passava uma borboleta, qualquer coisa, eu me distraía. Então, assim, olha, hoje eu percebo. Então, assim, a gente vai ler um texto, você percebe, o primeiro capítulo, né? Primeiro parágrafo, você vai seguindo, a mente, ela fica muito mais focada. Você não perde mais. Esses dias eu achei engraçado demais, porque assim, perder objetos, né? A gente sempre perde a chave, alguma coisa. E aí, o que a gente faz? A gente gera mais pensamentos, porque a gente fala assim, mas eu tava ali, onde será que eu tava? Aí, o que você faz? Você para e faz essa conexão. Peraí, onde é que eu tô? Eu olho o lugar. Isso que a gente fez, essa aterrissagem, que é a aterrissagem. Que barulho que tem aqui? Como é que tá o meu corpo? Como é que eu tô respirando? Se tem algum cheiro? Aparece, né? Em vez de você gerar pensamento. Por quê? Porque uma mente, ela, né? Então, assim, a divagação Meu Deus, eu é posso estar isso. ficando doida, a chave estava bem aqui, o que eu fiz? Aí você gera mais pensamento, aí sua respiração acelera, aí você já ativa o parasimpático, aí você já, o sistema nervoso simpático, aí você começa a entrar no estresse. Aí o estresse é o que traz ansiedade, traz esse desequilíbrio, falta de clareza, né? Muitas vezes a gente busca por clareza, né? Às vezes, né, sair dessa situação caótica que a gente está de pensamentos catastróficos, de repente você faz uma pausa, é você voltar para o seu centro, né? Você volta e depois você continua. E você está falando aí em respiração, eu peguei uma outra frase aqui do John Kabat-Zinn, que eu achei muito interessante. Ele falar assim, ó, enquanto você respirar, há mais coisas dando certo para você, independente do que está errado com você. Ele fala isso. Então é o respirar. E engraçado, né, a respiração consciente, porque se a gente falasse, não, eu já me... Às vezes eu falo, né, não, vamos parar, vamos respirar. Não, eu já respiro o dia todo. Tá, mas é a respiração consciente desse movimento que faz diferença. Faz a diferença, muda, né? Então, assim, muda o sistema, porque às vezes a gente tá... Na prática mesmo do Mindfulness, a gente se torna um observador da nossa experiência. Então, a gente não faz o exercício da respiração. Né? A gente observa como é que a gente respira. Até a gente estava falando, aquela hora você falou assim, a pessoa está ali meditando e a mente vai para os afazeres, vai para as lembranças, lembra de alguma coisa, a respiração muda. E aí a gente observa o fluxo da respiração. Às vezes a respiração para. Às vezes aí você lembra de alguma coisa que te deixa feliz, aí a respiração aprofunda. Aí você lembra de um problema, a respiração fica curtinha. Então a gente está observando o fluxo
E o pensamento também está aqui. Entendi. Então, a respiração ela vai mudar. Agora, se você quiser fazer exercício de respiração, aí você realmente vai Sim. ativar o sistema nervoso parasimpático, que no yoga a gente trabalha muito, né? E que é ótimo, é muito bom também, né? Eu acho que é bem legal a gente respirar conscientemente para ativar o sistema nervoso parasimpático. Eu gosto muito dessa meditação focada na respiração. Ela traz benefícios para mim, sim, eu gosto. Mônica, tem uma outra coisa que eu quero falar aqui. Eu vi lá, você me falou que essa prática da mindfulness. Isso, Mindfulness. Estou no momento presente. Eu vou Na chegar verdade, lá. eu já coloco assim, atenção plena. Tá bom, né? A meditação da atenção plena. Então, a meditação da atenção plena, ela é uma prática laica e científica, né? Você trouxe aqui que ela foi adaptada para nós do Ocidente. E eu quero saber de você, assim, existe uma diferença eu meditar usando a prática laica e científica para uma prática em que eu busque os aspectos filosóficos e espirituais? São diferentes ou elas se complementam? Porque às vezes, assim, nas conversas que eu tenho tido com os colegas, né, social, aí às vezes surge essa questão de falar, não, mas essa coisa de espiritualidade não é para mim, achar que a meditação ela está relacionada com esse aspecto filosófico e espiritual. No meu caso, a busca pela meditação, ela veio muito dessa busca do aspecto, né, que eu estava te falando, né, quem sou eu, qual que é o meu propósito nessa vida, e eu busquei muito essa questão filosófica e espiritual, né, mas a gente sabe que também não tem a ver só com isso, né, muitas pessoas o fazem mesmo por questões de saúde, de bem-estar, mas a gente pode falar que existe uma diferença, ou uma coisa leva a outra? Então, a prática do mindfulness, como eu te falei, ela é bem estudada e comprovada cientificamente, porque a gente pode medir através de exame de sangue, a melhora ressonância magnética funcional, testes psicológicos, né? Então, assim, ela é muito estudada, porque a mudança, ela ocorre muito. E essa mudança, ela leva a uma espiritualidade não de um mestre que você tem que seguir, né? Então, assim, existem diferentes tipos de meditação, como eu disse, e tem meditações que você tem um mestre, que você tem um guru, né? Um guru. O mindfulness, ele traz essa característica laica, né? Veio, sim, do Zen budismo, tá? Então, ele veio do Zen budismo. O Jon Kabat-Zinn organizou e sistematizou para que a gente pudesse desfrutar, principalmente, né, naquela época, assim, ele entrou dentro das universidades, em 3 departamentos de doenças crônicas, que era de ortopedia, de psiquiatria e clínica médica, e que as pessoas não tinham melhora. Ele perguntou para os diretores qual era a melhora dos pacientes crônicos, e eles falaram, nem 10%. Como é que eles melhoram? Por si só. Ele falou, posso fazer então a minha clínica de redução de estresse? Aí a melhora foi assim, enorme. Então, é uma coisa que traz esse bem-estar físico, mental e, consequentemente, desenvolve uma espiritualidade que não é ligada a uma religião. Sim. Né? Então, não sei se eu te respondi, Respondeu, não, é assim que eu sinto também, que bom. Mônica, e eu quero te perguntar aqui ainda assim o seguinte, de que forma que nesse mundo tão agitado, a gente falava antes de começar aqui sobre a questão, né, da inteligência artificial, tanta coisa sendo feita e comandada aí pela inteligência artificial, um mundo digitalmente acelerado, e como é que a gente pode... deixa eu ver como é que eu falo aqui. O que você deixa de dicas pra gente? Eu tô hoje, nunca meditei, tenho essa vida socialmente agitada, digitalmente acelerada, mas quero começar.
que eu devo fazer, como que eu devo começar, com o que você acha que é a prática melhor para quem Então, nunca meditou começar? o programa, muita gente me pergunta, né? Eu quero aprender a meditar. Então, a gente gosta das coisas muito certinhas aqui no Ocidente, né? Então, eu gosto da aula, eu gosto da didática, eu gosto do passo a passo. Então, isso é importante. O áudio é importante. Então, assim, porque a gente tem curiosidade, mas o que acontece com o meu cérebro? Então, qual que é o próximo passo? O programa de 6 a 8 semanas, eu trabalho com um programa de 6 semanas. Ele é ideal para quem quer começar a meditar. Porque você vai entender como é que você funciona, como é que sua mente funciona, como é que você redireciona a sua mente, quais são as âncoras. E aí é a melhor coisa. É igualzinho atividade física. Quando você tem uma pessoa que te orienta, você evolui muito mais rápido. E é uma prática, ela é muito solitária. E aí a gente precisa do grupo. Sim. Então, assim, os retiros são extremamente importantes, porque o retiro, ele te dá um gás, assim, para você continuar a sua meditação. Então, quem faz o programa, eu sempre falo, gente, aulas regulares, né, uma vez por semana, eu sempre trabalho assim, quem fez o programa, quem quer meditar, tem aulas regulares. E os retiros são para você dar o gás na sua meditação, porque você tem a sua prática pessoal, né, a gente fala a prática pessoal, mas ela vai... É a mesma coisa de atividade física. Se você não está numa academia, se você não está num grupo, se você não tem um personal, vai perdendo ali você o vai gás. perdendo a energia. Aham. Né? Então a gente tem muita coisa que tira a nossa atenção. Então são coisas extremamente importantes. Atividade física, meditação, porque a gente precisa viver bem. Eu acho que a gente, né, igual você estava falando, o que realmente é importante para mim nessa vida? Né? Então assim, a gente fala, a gente entra muito nisso. O que realmente eu quero cultivar em mim e em volta de mim, para que eu tenha uma vida feliz, para que eu tenha uma vida plena e livre de sofrimento. Então, assim, o que realmente eu quero buscar para mim? Né? É essa fazeção o tempo inteiro? Não ter tempo? Não ter tempo para nada, né? Até adoecer e falar, não, agora você está doente, agora você tem que parar, você tem que começar a fazer tratamento, porque é o que a gente vê, né? É o que a gente vê, né? Então, assim, ter essa capacidade de perceber que o universo, ele tem a primavera, o verão e o outono e o inverno. A gente tem o dia e a noite. A gente tem a juventude e a velhice. Então, isso é super importante. O externo e o interno. Então, isso é sabedoria. É saber viver bem uma vida, né? Porque eu prezo muito a saúde, né? Então, assim, eu acho que eu quero ter uma vida longa, mas uma vida saudável. Saudável, né? Para que eu sustente a minha vida. Por isso que a gente fala muito em mindfulness, que eu sustente a minha prática, que eu sustente a minha postura, que eu sustente a minha vida, que eu sustente as minhas escolhas. Mas para isso eu tenho que ter um centro, né? E isso a meditação te dá, uma meditação. Então, não é entregar o meu poder para o outro cuidar, não. Ó, agora é ele que vai cuidar. Ó, é o guru que vai cuidar. Né? Eu sou muito disso, não. Eu tenho que ter clareza para onde é que eu ando e aonde é que eu vou ser feliz. E aqui eu vou pisar, e aqui eu sinto que estou segura. Então, essa prática, eu trabalho muito com as práticas somáticas que trazem muito a segurança, né, o ancoramento no corpo, né, e com esse corpo eu desenvolvo a minha alma. Né? Então, então é muito interessante isso, porque o mindfulness ele traz muito isso, a minha percepção. Como é que eu estou diante dessa situação? Como é que eu sinto? Então, assim, não é uma história, é uma sensação. É um nó na garganta, é um frio na barriga, né? Então, assim, eu volto para a sensação, porque nós somos extremamente analfabetos emocionais. Sensação, a gente começa a entender. Ah, tá frio, tá suando, ah, tá apertando. E o mindfulness, ele faz isso. Opa! Então, tô sentindo isso. E aí, daí você vai começando a entrar mais. Aí você fala, não, aqui eu me sinto seguro. Não, olha como é que meu corpo fica aqui. Aqui nesse lugar, com essa pessoa, eu já me sinto... Aí eu começo a ter sabedoria para poder... Como é que eu lido com essa situação? Com essa situação. Ou com essa pessoa, né? Que interfere também. Traz benefícios para os relacionamentos interpessoais, com certeza, né? Lógico, se a gente desenvolve a capacidade primeiro, antes da comunicação não violenta, é essa autopercepção. Como é que eu me sinto? Então, essa sensação,
ela me traz uma sensação de desconforto. Então, o que ele falou me deu um desconforto tal. Como é que eu me senti? Ah, eu senti assim, porque eu tenho necessidade de conforto, de amparo, né? Então, é tudo isso. Ah, são muitos os benefícios, né? Eu acho que se você não medita, a Mônica deixou muitos insights aqui do porquê você deveria começar a meditar, né? E assim, a gente se apaixona quando começa nesse processo. Assim, a Maria tá aqui, ela não me deixa mentir, né, Maria? Que assim, eu não vivo sem a minha meditação. E pode tá caindo, pode acontecer o que está acontecendo no planeta. É o meu momento, no meu cantinho, todo mundo já sabe, não quero ser incomodada, porque é o meu momento que eu tô comigo. Para mim é importante, né? Cultivar estar na sua Cultivar, estar na companhia. minha companhia. Eu tô adorando ficar na minha companhia, Mônica. Eu me Isso. acho uma fofa. É isso. A gente tem que cultivar, a gente tem que celebrar a nossa vida, né? É porque é uma celebração. Então, a meditação é isso, ela te fortalece a celebrar a vida, saborear a vida. O que que ela tem? É a vida, né? E aí a gente vive com mais alegria. Ah, Mônica, fiquei tão feliz de falar com você. E assim, quando é um assunto que a gente gosta, como esse que eu adoro, Nossa, parece que passou 15 voa. minutinhos. Ah, nem uma hora que nós estamos conversando, parece que passou só 5 minutinhos que nós começamos, porque assim, é um assunto envolvente, né? E como eu disse para você, tenho me dedicado a disseminar coisas boas, Que beleza, sabe? né? Tão bom isso. Conteúdos bons com pessoas como você, né? Especialista, nossa, uma carreira dedicada a estudar. Então, poxa, muito conteúdo bacana para vocês compartilharem. E como eu prometi, a gente ia ter uma surpresa no final da nossa entrevista. Então, a Mônica, depois de ter compartilhado tantos insights valiosos aqui, desde já eu agradeço. Já deixo a porta aberta aqui para você voltar novamente, para a gente falar sobre o assunto que você acha que é importante, que as pessoas tenham esse conhecimento, né? Fica à vontade para a gente fazer isso novamente, tá? Mas eu vou passar para você conduzir. A gente vai terminar hoje de uma forma. Não poderia ter sido diferente. Eu estou aqui com uma instrutora de Mindfulness. Mindfulness! Ai, meu Deus, eu não vou aprender a entrar nessa atenção plena agora. Não poderia terminar de outra forma, né? Que não fosse com uma meditação guiada aqui pela Mônica. E aí eu já convido você a se sentar confortavelmente aí onde você está e trazer a atenção aqui para nós. Isso, vamos lá. Então, a gente começa olhando onde é que você está e qual a posição que você está. Observa como é que está a sua coluna, se sua cabeça está sendo sustentada pelo seu pescoço. Vai observando os ombros. E assim a gente vai observando aonde que você está descarregando o peso do seu tronco. É no bumbum, nos pés. E se não te causar nenhum desconforto, você pode fechar um pouquinho os seus olhos e observar, então, o peso do corpo indo até a superfície que te sustenta. Talvez você esteja numa cadeira ou talvez até deitada. Os pés, como é que eles estão? Sinta se essa superfície que você está é segura, é estável. E aí você descarrega o peso do corpo sobre essa superfície. Você agora, só por alguns instantes, deixe de criar mundos mentais, deixe de dar ordens, pedir, agradecer. Simplesmente sinta os seus pés. Como é que eles estão agora? Aonde você coloca os seus pés? Eles estão dentro do sapato? E a posição das pernas? Como estão os seus joelhos agora? Nada a fazer, nenhum lugar aonde ir. Só se observe. Os joelhos estão dobrados, as roupas apertam as suas coxas. Como estão as suas roupas nas suas pernas? Sinta agora o seu quadril, o seu bumbum. Você está deixando então o seu quadril ser carregado pela cadeira ou pelo chão que você está?
E a sua coluna vertebral? A coluna começa lá no ossinho do cóccix, sobe até a base do crânio. Sustenta a sua cabeça. Observa essa haste flexível que é a sua coluna. Sustenta a cabeça. Observa como é que está o seu rosto, a sua expressão. Se a mente já saiu daqui divagando por aí, tudo bem. Isso é tão normal quanto respirar. Você volta e observa os seus ombros, como eles estão. Você pode soltar o peso dos seus braços. Sinta o peso dos braços, as mãos que tocam algum lugar. A sensação desse toque. Observe, então, as mãos, os braços, os ombros. E a região agora do peito e das costelas. Você observa aí a sua caixa torácica. Sem querer mudar nada, observe. Sem querer comandar qualquer coisa, você é um observador e uma observadora da sua experiência. Observe que a caixa torácica se movimenta enquanto o ar entra e sai. Há um movimento constante, o pulsar da sua respiração. Observe a barriga e observe o seu corpo por inteiro, dos pés até a cabeça. O que está vivo aí que te chama a atenção? O que te chama a atenção? Tem alguma dor, alguma tensão, ou mesmo frio, calor? Pressão. Você pode visitar o seu corpo, dos pés até a cabeça e da cabeça de volta aos pés, visitando, percebendo esse corpo que trabalha incessantemente para que você tenha saúde e vitalidade. E você aqui observa esse momento, um momento único, onde você observa a vida que pulsa em você. Aos pouquinhos a gente vai voltando, sentindo o nosso corpo sentado na cadeira, sentindo o ambiente, ouvindo os sons da sala. Veja se você sente algum cheiro e aos poucos a gente vai voltando a se movimentar. Espreguice bem gostoso e aos poucos você abre os olhos e vai voltando. Eu quero muito agradecer essa oportunidade e falar então que eu tenho, né, esses trabalhos, que eu trabalho com o programa de Mindfulness, eu trabalho com retiros, o meu próximo retiro vai ser em setembro, vai ser em Japaratinga, em Alagoas, mas eu trabalho com muitos retiros aqui em Goiânia, né? E com as aulas regulares de meditação em movimento. Que lindo! Que bom, Vero, e eu te espero lá para você Com conhecer certeza, vou o lá Espaço conhecer seu Viva, espaço. Espaço Viva Saúde Integral. Ah, que bom, nem tenho mais o que dizer, né? É isso. Obrigada, gente. Um beijo na alma.